Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu bater só a câmerazinha aqui um pouquinho com vocês aqui. Eu vou desligar a câmera por causa da internet, tá certo? Porque eu estou fora do país, estou em Angola, e aí fica ruim a internet aqui. Bom, senhores, é um prazer estar com vocês aqui agora. Então tá eu, brasiliano, que está na câmera aí é o Marcelo Fattori, nosso parceiro da Joint Venture. Eu vou estar aqui apresentando, eu não, vai ser o Marcelo que vai apresentar, eu vou só dar a palhinha de entrada aqui, tá certo? Para apresentar a plataforma integrada e a metodologia integrada agora com o LGPD, junto com o Interrisk e com a plataforma do Marcelo. Então, nós estamos aqui numa joint venture, ou seja, juntamos as empresas, juntamos as metodologias, juntamos as tecnologias para oferecer para vocês, para os clientes, um processo estruturado com uma ampla experiência para vocês, para agregar valor. Então, na verdade, o que nós temos aqui para oferecer para você é isso que está colocado na telinha aí, que o Marcelo já fez a gentileza de colocar, que é valor agregado duplicado para vocês, experiência nossa da Brasiliano Interrisk junto com seus dados, metodologia e tecnologia integrada, tá certo? Otimização de recursos para vocês, que estamos integrando e, obviamente, vai otimizar recursos, quer dizer, preço mais barato, preço mais em conta, com uma prestação de serviço melhor pela tecnologia e uma efetividade na prestação de serviços. Com isso, eu passo a palavra para o Marcelo, que vai estar divulgando e falando tecnicamente aí as nossas respectivas integrações. Marcelo, a palavra é vossa. Pessoal, muito obrigado. Eu vou estar aqui ouvindo, obviamente, mas vou estar aqui sem a imagem em função da internet. Obrigado, pessoal. Marcelão, segura aí. Bom, boa tarde a todos. Brasa, obrigado pela oportunidade de poder falar com um público aí tão seleto. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Fattori. Vou deixar aqui um pouco da minha apresentação. Eu sou advogado aí há 22 anos, tenho uma atuação já desde 2011, né, focada exclusivamente aí no direito digital, no direito empresarial. E sou pesquisador, integrante do grupo de pesquisa do Observatório do Marco Civil da Internet e da Proteção de Dados da USP. Né? Fiz minha formação toda fora do Brasil, no ambiente europeu, que é o ambiente, né, hoje de referência para a proteção de dados no Brasil, tanto que a nossa lei ela é estabelecida aí a partir da lei europeia. Obviamente que o nosso currículo não chega nem perto aí do Brasa, né, dada aí a sua formação conhecida por todos, enfim, uma referência no mercado. Então, motivo de grande alegria poder, nesse dia de hoje, divulgar ao mercado a nossa joint venture, que alia todos os esforços, né, para buscar uma compreensão melhor de um cenário de proteção de dados num ambiente regulado que nós temos a partir de uma inteligência de risco. Quando estudava lá fora, eu tive sempre a referência de que não se trata das questões pertinentes ao uso da informação, né, maior ativo hoje de qualquer corporação, de qualquer órgão governamental. Não se trata, portanto, de informação sem duas perspectivas: a perspectiva de continuidade de negócio e a perspectiva de eficiência e reputação. Então, quando eu falo hoje em garantir a proteção de dados pessoais, eu estou mais do que garantindo aquilo que está estabelecido na Constituição Federal, que é o direito do cidadão ter as suas informações protegidas numa relação comercial existente com quem quer que seja. Essa é uma lei que se aplica aí onde o sol bater. Eu tenho também, do ponto de vista aqui do empresário, dos órgãos governamentais, que entender que esse é um requisito hoje para a continuidade do negócio. Então, nosso mote aqui foi de unir duas marcas focadas, como já disse o Brasa aqui, em eficiência, né, reputação, para que a gente possa trazer essas melhorias, né, essas vantagens aqui que a gente já teve apresentada aí por ele. Né? Dentro da nossa atuação, né, como seus dados,
a gente sempre teve o viés de uma consultoria multidisciplinar. Então, a gente atende hoje aí mais de 150 empresas de grande porte no Brasil. Depois aí eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês um pouco quem são clientes da Seus Dados. E a gente sempre fez questão de ter um olhar transversal, multidisciplinar. Então, nós atuamos numa perspectiva de uma atenção à segurança da informação, à tecnologia, à infraestrutura e tecnologia, as questões pertinentes também à gestão e engenharia de processos, a compreensão de todos os fluxos de atividades que existem numa companhia, para que, a partir disso, nós possamos entender o que ou quais são as informações importantes, necessárias, que encontram respaldo na legislação, e, a partir daí, entender a possibilidade ou não de tê-las dentro do nosso acervo de dados. E, finalmente, as questões jurídico-regulatórias, que não esbarram, ao contrário do que muita gente no mercado faz, exclusivamente na LGPD. Eu tenho que entender que, para tratar de proteção de dados, eu tenho todo um ecossistema de normas e legislações que começam ali na Constituição Federal, tem como ponto de partida a Constituição Federal, e vai descendo para as leis federais, e a gente vai olhar para a LGPD, para as normas, para as leis federais que regulamentam classes e profissões, normas como o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, CLT, porque não adianta a gente ter uma visão míope, Eu resolvo um problema de proteção de dados e crio um problema trabalhista. Resolvo um problema de proteção de dados e crio uma questão, por exemplo, que inviabiliza aí o meu e-commerce dentro das regras do Marco Civil da Internet. Então, a gente buscou sempre estruturar esse modelo que garantisse para o nosso cliente essa visão multidisciplinar. E, obviamente, que dentro do que estabelece, inclusive, a lei, trazer para o nosso cliente um ganho no que diz respeito à implementação da governança em proteção de dados pessoais. Então, primeiro, estruturar um programa de privacidade pautado em governança de proteção de dados, com um comitê estruturado, vou dizer um pouco de como a gente faz isso. Nós atuamos como DPO as a Service, ou seja, o encarregado de proteção de dados profissional, amparando e estruturando esse comitê de conformidade e a governança de dados, mas fazendo mais do que isso, fazendo a gestão da Secretaria de Governança e a integração da governança de proteção de dados com a governança corporativa, a governança de tecnologia, de segurança da informação, tudo baseado nos melhores estándares mundiais aí da ISO, do NIST, enfim, todas as normas técnicas sobre o tema. E agora, nós trazemos também um grande ganho para o nosso trabalho, essa integração da plataforma do Brasa aí na questão da Interrisk, que permitirá uma análise sempre preventiva do risco, respeitando as técnicas de Privacy by Design, que é o framework que foi adotado pela Lei de Proteção de Dados, ou seja, sempre que eu vou realizar um desenvolvimento de uma atividade, um novo projeto, um novo sistema, terceirizar uma folha de pagamento, enfim, eu sempre preciso ter em mente a questão da privacidade e fazer uma análise da conformidade daquela atividade com a proteção de dados a partir da inteligência de riscos, trará benefícios imensuráveis hoje para a companhia, na medida em que eu consigo, com isso, reduzir custo operacional, muitas vezes, e o custo efetivo que eu aplico lá para o meu cliente. Eu consigo, a partir daí, diminuir a exposição a riscos cibernéticos, consigo também trazer uma visão de plano de continuidade de negócio, ou seja, gerando eficiência com aquilo que o Brasa gosta de reforçar aí, de forma plena, com eficácia. Então, acho que essa parceria, essa joint venture, ela nasce para trazer de uma forma extremamente otimizada todas as questões pertinentes aí, não só a proteção de dados, mas a uma gestão inteligente da informação, dos riscos e da continuidade de negócios. Passando aqui um pouco adiante, eu queria só trazer para vocês também a visão de que a operação das Seus Dados,
ela é inovadora no Brasil no que diz respeito à proteção de dados. A gente tem hoje uma série de players que tratam da proteção de dados no Brasil, muitos deles focando exclusivamente em ferramenta, e essa é uma visão equivocada. Nós temos as nossas próprias ferramentas, nós desenvolvemos as nossas ferramentas, mas o que a gente traz para o cliente é uma consultoria efetiva. Então, ele consegue realizar a autogestão da proteção de dados no seu ambiente, a partir das ferramentas que nós disponibilizamos. A gente vai deixar isso aqui demonstrado para vocês, e agora integrado com a InterRisk para gestão dos riscos, possibilitando, portanto, que você tenha aí dentro da sua organização essa visão de privacidade sem a necessidade de custos adicionais, que são plataformas caras, que nem sempre são adaptáveis, ou que façam sentido aí para a sua organização. E a nossa atuação, ela não se limita a entregar um software, ela atua efetivamente ali para gerar todas as orientações, todos os enxovais documentais personalizados, customizados, avaliação de contratos e situações que implicam em proteção de dados a partir de um centro de serviços compartilhados, o CS sem privacidade, que é o primeiro e único no Brasil, é o modelo da Seus Dados. Tá? Nós estamos aqui do lado do Brás, aqui em Jundiaí, coisa de 30 minutos de distância, e a gente fez esse trabalho de união aí das nossas forças, exatamente por entendermos que, dado a experiência que a Brasileira InterRisk tem no mercado, o know-how, e toda a forma já experimentada com que ela atua, assim como a Seus Dados, diante do acervo de base de conhecimento que ela tem hoje. Já são mais de 6.300 atendimentos como DPO dentro do Brasil, com uma estrutura de consultoria de 4 áreas de conhecimento. A gente busca, com isso, entregar para você a melhor prestação de serviço com os menores e melhores custos aí do mercado. Então, por que eu preciso? Tanta gente fala de LGPD, tanta gente traz, faz aí tempestades com relação a LGPD, questão de multas e tudo mais. Eu não quero nem tratar sobre esse prisma, porque nós não chegaremos, se Deus quiser, a trabalhar num ambiente de multas. Nós sempre buscaremos atuar num ambiente para gerar toda a estrutura necessária para que um incidente, caso ocorra, e possivelmente ocorrerá com todo mundo, ou com quase todo mundo nesse mundo atual, diante das fragilidades que nós temos sistêmicas, diante da tecnologia crescente, da inovação absurda dos hackers, enfim, dos agentes maliciosos. Mas se isso eventualmente acontecer na sua organização, você estará estruturado para garantir a continuidade da sua operação, a apuração efetiva do que aconteceu, defender-se de forma estruturada perante as autoridades, ter um ambiente que possibilitará uma minimização ou quase que zerar aí os efeitos de um incidente nesse ambiente regulado. Então, por que eu tenho hoje, tirando as questões de penalidades, que me preocupar com a LGPD? Primeiro, para além de ser uma obrigação legal, quando eu trato da proteção de dados, eu profissionalizo a gestão da informação. Então, eu vou buscar automaticamente a entender, primeiro, qual é a qualidade ou quais são os dados que eu tenho dentro dos meus bancos, que nível de qualidade eu tenho. Essas informações são atualizadas, a cada quanto tempo eu faço uma higienização. Nós preparamos a empresa para atender esse novo tipo de consumidor que está no mercado aí desde 2002. A galera que nasceu em 2002, que completou aí 18 anos no ano da pandemia, é um consumidor hoje mais antenado com ESG, com reputação, responsabilidade social, cumprimento de demandas regulatórias. Então, a gente busca aqui trabalhar o impulsionamento da reputação do nosso cliente a partir da lógica de que nós somos, nós privilegiaremos para os nossos clientes sempre um tratamento transparente, estruturado, de todas as informações que são tratadas na empresa. Então, a gente, com isso, consegue demonstrar o compromisso do nosso cliente com o cidadão, que é hoje condição de sobrevivência, como a gente diz aqui no nosso PPT. E, com isso,
buscamos, né, trazer aquilo que é, talvez, hoje, um dos maiores benefícios que, dada a escassez de recurso financeiro no mercado, né, as constantes crises econômicas, enfim, reduzir custos de armazenamento de dados, de implementação e manutenção de um ambiente de compliance com proteção de dados e maximização, né, de resultados, o que é hoje o modelo ideal para que eu possa estruturar a minha operação nesse ambiente regulado. E aí, Braz, acho que seria interessante você trazer um pouco da visão, da sua experiência, né, sobre a perspectiva de proteção de dados a partir de um olhar de inteligência de riscos. Ok, não, então, a inteligência de risco a gente já trabalha com ela, o objetivo é integrar com a sua plataforma, integrar com a sua metodologia. Qual o objetivo nosso? Casar isso daqui para a gente poder entender claramente quais são as joias da coroa. Eu chamo de joias da coroa aquilo que a gente considera como as informações críticas em termos de proteção de dados pessoais, né? Qual é aquilo que tem que dar como core, obrigatoriamente, e com base nisso a gente entender claramente, de uma maneira integrada e casada, quais são as deficiências que esse núcleo duro possui. Então, a inteligência em risco é você saber aquilo que é realmente crítico para você, em termos de dados pessoais, aquilo que você tem que cuidar, tá certo? Ter essa visão holística, e em cima dessa visão holística, você fazer as suas devidas interpretações para que você tenha um plano de ação, uma otimização de recursos sob medida. Um ponto importante que o Marcelo falou, e eu quero ressaltar isso, um dos principais motivos que nós fizemos aí a junção, né, das nossas metodologias e tecnologias não foi e não é em função só de escovar bit byte. Então, se fosse para escovar bit byte, nós teríamos outras opções que não serviriam para o mercado. Então, aquilo que ele falou é uma filosofia conjunta da Brasiliano e dos seus dados, e a gente oferecer para vocês, oferecer para o mercado, não o sistema puro, mas sim oferecer inteligência e oferecer serviço, agregar para vocês valor. Isso que é importante. Eu sempre falo, hoje deu uma palestra de manhã aqui em Angola, até falei isso aí, ressaltei isso daqui, né? O sistema tem que se adaptar ao processo da empresa e não a empresa se adaptar ao sistema. Então, isso é importantíssimo. E é isso que o Marcelo procura fazer, faz bem feito, né? Conversamos bastante para poder estarmos integrando. Então, essa inteligência que eu chamo de inteligência em risco é a integração das informações, a interpretação das informações que é o pulo do gato para a gente ter um serviço de qualidade. Serviço que vocês vão ter e que vocês podem ter internamente também. Então, isso que é importante. Ok? Ok, Exatamente. Marcelo. É isso mesmo, Brasa. E aí, um ponto, né, relevantíssimo que é o seguinte: nós não acreditamos aqui nos seus dados, e isso foi debatido, né, naquela famosa frase lá, né, one size fits all, ou seja, né, nós temos aí um tamanho, um produto único para todos. Aqui a gente trabalha a customização. Óbvio, a gente está falando de uma lei geral, risco é risco em qualquer lugar, porém, cada empresa tem a sua particularidade, cada cidade tem a sua cultura, cada estado tem, né, as suas diversidades. Então, é muito comum aqui nas seus dados, né, e isso é uma premissa que eu adotei, porque como advogado empresarial, Brasa, eu estava cansado de receber books de auditorias, do pessoal que trazia para nós lá, ó, esse aqui é o problema, isso aqui é a solução, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, tá, beleza. Agora, como que eu executo isso? Como eu coloco isso em prática? Porque isso é algo que está lá num standard, está escrito ali de uma forma genérica para todo tipo de negócio, só que eu tenho particularidades, eu tenho questões aqui que não se encaixam. Eu preciso fazer uma adaptação disso. Então, dentro da nossa atuação, a gente vai considerar sempre a perspectiva do cliente. A gente faz um trabalho sempre voltado, né, para a compreensão do que é o cliente. Então, a gente estabeleceu aqui um trabalho baseado, uma metodologia baseada em 12 passos, né, para deixar assim mais didático, para que todo mundo possa entender. Então, a gente vai entender o que é o cliente.
O que a sua empresa é? Qual a sua estrutura societária, organizacional? Ela possui processos e atividades mapeados, desenhados, os fluxos são respeitados, ou seja, o que eu tenho no papel está na prática? Porque um dos pontos que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deixou muito claro na resolução que ela estabeleceu agora em fevereiro, quando ela trata da aplicação das penalidades, olha, você tem a possibilidade de ter aqui, a partir de um ambiente de governança efetivamente implementado na empresa, e não só no papel, de ter aqui o benefício de minimização de penas, né? Até de compreensão de que aquilo que aconteceu, se eventualmente aconteceu um incidente, era assim, inevitável. Portanto, ninguém pode ser punido por algo inevitável. Mas isso depende dessa compreensão e de que aquilo que está desenhado efetivamente acontece, né? E entender aí o nível de maturidade da organização. E aqui entra um ponto já, né, da sinergia das plataformas, ou seja, nós vamos buscar entender a sua maturidade não só por meio dos mapeamentos realizados pelos seus dados, mas também, né, pela Interrisk aí através de um self-assessment que a gente faz não só no nosso cliente, né, mas também em todos os nossos parceiros comerciais que se relacionam com essa atividade, para que a gente não seja vítima de vulnerabilidades, né, ou imaturidades em segurança e em proteção de dados de parceiros, que hoje respondem, segundo pesquisa do Instituto Ponemon e da IBM divulgada o ano passado, a mais de 20% dos incidentes de segurança no mundo. Então, essa é uma questão extremamente relevante, né, e aqui a parceria vai contribuir para isso. E a partir desse mapeamento, a gente vai entender, né, como devemos desenhar aí as mudanças, enfim, os caminhos a serem seguidos. Passo 2, estruturar essa governança em proteção de dados. E aqui eu já trago uma demonstração do porquê que não adianta eu simplesmente ter na minha empresa um software. Porque o software ele vai me permitir ali fazer, né, a gestão de algumas informações, parametrizar dados, mas não me permite uma governança efetiva da proteção de dados pessoais. Ou seja, estruturar um comitê de proteção de dados, trabalhar a inter-relação entre os membros do comitê e todas as áreas da empresa, criar um ambiente de disseminação da cultura de proteção de dados a partir do comitê, dessa governança estabelecida, profissionalizando, assim, o ambiente de proteção de dados pessoais dentro da empresa. Então, o nosso time entra aqui para fazer uma atuação ombro a ombro com o cliente, né, em reuniões quinzenais, onde nós fazemos a gestão da Secretaria de Governança e Proteção de Dados também para o cliente, na medida em que, como DPO, né, nós temos a facilidade de ter acesso a todas as questões pertinentes aí ao desenvolvimento desse ambiente de proteção de dados. Tá? Nós executaremos, né, uma vez estabelecida esse ambiente de governança, através da plataforma Seus Dados PAN, que também é integrada aí à Interrisk, todo um trabalho de diagnóstico de todos os processos de tratamento de dados. Então, nós entendemos lá as atividades no começo, a partir do entendimento dessas atividades, das áreas e departamentos existentes, por meio da nossa plataforma, deixa eu ver se eu tenho um slide dela aqui, por meio dessa nossa plataforma, a gente vai realizar um mapeamento online, entrevistando todos os colaboradores que tratam dados pessoais dentro da organização, área por área, certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma tela, por exemplo, né, com processos dentro da área de recursos humanos. Então, recrutamento e seleção realizado pelo departamento de RH, realizado por terceiros, e por aí vai. Então, a gente vai trabalhar isso, né, para que eu possa identificar todas as eventuais vulnerabilidades desses processos, a não conformidade deles com a LGPD, com as normas ISO, né, e aí toda a família 27.000, 27.001, 27.002, 27.701, a família de normas técnicas também da 31.000, normas do NIST de segurança de dados e de proteção de dados, enfim, é um mix aí que a gente trabalha para garantir que nós tenhamos um processo de tratamento de dados em conformidade com
as melhores práticas existentes no mercado. E também a realização de um diagnóstico de vulnerabilidades de tecnologia e segurança. Nós temos uma plataforma própria, que vamos, a partir de uma pré-configuração no servidor ou nos servidores da sua empresa, fazer todo um mapeamento e um entendimento das vulnerabilidades que você possui, e a partir dessas vulnerabilidades, identificando, né, por meio de CVEs, das questões do NIST, do MITRE, todas as correções necessárias de serem implementadas para que você, de forma preventiva, tenha uma visão dos riscos aos quais já está exposto, né, na questão que envolve a segurança da informação. E aqui, mais uma vez, né, a inteligência de riscos pensando no quê? Na continuidade do seu negócio a partir de uma visão básica. Hoje, né, o empreendedorismo, o desenvolvimento de novos negócios, de novas atividades, não acontece fora do ambiente digital. Então, a questão de gestão, né, de riscos cibernéticos está totalmente conectado com o plano de continuidade de negócios. Hoje mesmo eu avaliava para um cliente uma política de plano de continuidade, onde a gente discutia qual era a visão específica ali, né, que nós daríamos para alguns pontos da operação dele, uma vez que nós tínhamos que considerar fatores externos que eram, até então, desconhecidos, né? Foi baseado em algumas pesquisas bem profundas que a gente pôde identificar isso. E com isso, o que a gente imagina? Que a gente consegue agregar valor para o cliente na medida em que ele evita, né, e traz esse valor aí para a sua operação, circunstâncias futuras, ou pelo menos tem previsibilidade, né, de circunstâncias futuras em que ele eventualmente precise agir. Tá? Então, é uma grande oportunidade aqui de melhoria. Essa aqui é uma foto aí do CSA, que é o Cyber Security Auditor, é uma ferramenta nossa, que a gente vai implementar para descoberta de vulnerabilidades de tecnologia e de segurança. Essas ferramentas elas estão incorporadas no trabalho que a gente executa tanto para gerar conformidade da empresa às regras de proteção de dados, como na nossa atuação como DPO. Né? É um trabalho único que a gente executa já com as ferramentas embutidas aí. E aí entra a etapa de correções. E como eu disse, né, a nossa busca incessante é por trazer, gerar valor para o cliente, gerar eficiência, eficácia. Ninguém mais tem tempo hoje para poder implementar todas as regulações, né, dentro de casa, ou seja, é necessário que eu tenha um time de especialistas, que tenha já essa visibilidade e essa base de conhecimento experimentada, aí a junção da Brasiliano e das seus dados, mais uma vez fazendo sentido, porque a gente traz para vocês, né, como o Brasiliano destacou no começo aí, essa visão duplicada de geração de valor. E os processos de correção, como eu disse, né, customizados para o cliente. Com um viés, né, de monitoramento ativo e preventivo. Então, na medida em que, reconhecida a vulnerabilidade, a empresa assume essa vulnerabilidade e constrói o plano de ação conjuntamente conosco, o processo de acompanhamento e de monitoramento, né, dessa implementação será efetivado. E aqui, mais uma vez, né, modelo não só das áreas mapeadas, por exemplo, dentro do Departamento de Recursos Humanos, como tipos, né, de questões que nós enfrentamos, e aí depois as recomendações, trazendo fluxos, trazendo, né, o que se recomenda do ponto de vista de um processo de tratamento de dados com esse olhar, para que seja implementado aí na organização. Um ponto importante de se destacar, muitas empresas falam, eu já tenho um departamento jurídico, eu já tenho uma área X aqui dentro, que olha para isso, para aquilo. Veja, nós não estamos propondo uma prestação de serviços que concorrerá com os times internos, ao contrário, nós trabalharemos em parceria, né, com os times internos, com as áreas, e no que diz respeito ao departamento jurídico, seja ele interno ou externo, a ideia é que a nossa especialização em proteção de dados possa complementar já a atuação do seu departamento jurídico. Então, todo o enxoval documental necessário para que eu possa garantir
dentro da minha estrutura de negócio, a proteção de dados, partindo de uma política de proteção de dados, termos de uso, políticas de cookies, NDAs, né, avisos de trabalhadores, política de fornecedores no que diz respeito a tratamento de dados, integração de novos colaboradores, toda esse enxoval documental, ele é desenvolvido por nós, ele é revisado, os documentos já existentes são revisados por nós e anualmente, né, como nós estamos falando aqui de um programa de compliance, que tem que ser permanente e contínuo no tempo, anualmente nós revisamos todas essas políticas, esses documentos, já dentro, né, daquilo que é o nosso custo, ou seja, não tem novidade, não tem novas contas aí sendo apresentada para o cliente, né, a cada novo trabalho. A LGPD estabeleceu um framework aí, vamos dizer assim, de atuação que exige a transformação da cultura dentro das organizações, né? Nós temos uma cultura no Brasil de reação, ou seja, aconteceu um incidente, um vazamento de dados, aconteceu um problema, nós vamos passar a tratar essa questão e daí tentar corrigir. A lei, né, traz uma modificação dessa lógica para sairmos do modelo de reação para o modelo da prevenção. Então, uma vez mapeados os processos, identificadas as vulnerabilidades, nós temos ações para garantir, né, ou para minimizar a probabilidade de que aqueles riscos aconteçam. E, para os novos desenvolvimentos, nós teremos uma aplicação preventiva do modelo de Privacy by Design. Então, o DPO atuando antes de cada novo desenvolvimento, a gente vai apoiar a empresa a criar um fluxo que contemple, antes, vamos pegar aqui como exemplo, uma terceirização de folha de pagamento. Então, alguém chega com a ideia, olha, nós temos um parceiro, nós queremos mudar esse parceiro, ou vamos implementar uma terceirização de folha de pagamento ou de benefícios. Então, previamente, né, a tomada de decisão, né, da escolha do parceiro, da contratualização, será submetido para análise do DPO, encarregado de proteção de dados, todas as questões pertinentes à proteção de dados. E nós trabalhamos aí um olhar holístico, 4 frentes, né? Então, tecnologia, segurança, processos, as questões regulatórias, e agora com uma visão integrada de gestão de riscos, que vai trazer para a empresa, mais uma vez, a possibilidade, né, de impactar o preço final, inclusive, do seu produto, que ele vai ofertar no mercado ou maximizar a sua lucratividade. É uma opção aí que fica a critério do gestor de negócio. Nessa linha de mudança de cultura organizacional, uma consultoria aí de ponta no mercado, um grande escritório, vai trazer o quê, né? Olha, eu tenho aqui alguns workshops, algumas horas aí de conscientização de treinamento, né? E o Brasa, como professor que e a gente já conversou sobre isso, nós temos uma plataforma estruturada, que é a Seus Dados Educa, que traz conteúdo semanal, são vídeos pílulas aí de 10 a 15 minutos, para todos os colaboradores que tratam dados dentro da empresa, com gamificação. Então, a possibilidade ali de ele vai responder algumas perguntas, o departamento de RH, o sponsor do projeto, vai ter relatórios diários sobre a participação de todos os membros, para que a gente possa gerar evidência, né, da estrutura de proteção de dados existente, e mais do que isso, uma eventual avaliação ou fiscalização da ANPD ou de um parceiro de negócio, de uma multinacional que quer avaliar as nossas ações preventivas, ele terá indicadores, métricas, né, sobre o nosso grau de maturidade no que diz respeito à responsabilidade dos nossos colaboradores. Aqui é a foto de algumas das telas, né, dos cursos que são disponibilizados, e veja, não interessa se a empresa tem 5, 10 mil ou 10 mil funcionários, né, todos os colaboradores que tratam dados serão submetidos ao processo de treinamento, né, e isso já integrado para quem é cliente, seus dados Interrisk já estará incluso no nosso custo. Então, você não tem um custo adicional para essa formação. Outro ponto extremamente relevante, né? Lei de proteção de dados e risco é algo que está totalmente assim, integrado, né? Quando eu busco a proteção de dados é porque eu reconheço a existência de possibilidades de
usos indevidos, de vazamento, ou seja, riscos, né, para a segurança da informação. A lei estabelece, de uma forma geral, a responsabilidade de controladores e operadores de dados. Logo, né, não tem como, perante o titular de dados, estabelecermos novas modalidades de responsabilidade. Entretanto, a partir dos contratos que a nossa empresa, né, a empresa do nosso cliente, faz com os seus parceiros comerciais, compreendendo bem a atividade que será executada, o tipo de contrato, os dados pessoais que serão tratados e os riscos ali inerentes àquela operação, a documentação de cláusulas e acordos de proteção de dados bem estruturados podem minimizar riscos, não só de incidentes, mas essencialmente riscos de majoração de custos operacionais ou de custos aí mesmo para o cliente final, né? Então, a estrutura de um contrato hoje será, assim, a partir de uma análise de proteção de dados e de risco, será talvez fator definitivo para você ter competitividade ou um requisito de diferencial no quesito preço no mercado. Tá? Acho que isso aqui é um ponto estratégico que precisa ter um olhar muito atento. Muita gente enxerga o contrato como uma formalidade, né, ou como algo que fica ali retratado entre as partes. E eu costumo dizer que contrato é algo que não é feito para as partes. O contrato é feito para um terceiro, né, que geralmente é para um juiz. Né? Então, quando dá um problema e as partes não se entendem, um terceiro precisa interpretar aquilo e impor uma solução. E nessa visão que a gente busca trazer, ela também se impõe não para um juiz, mas para a avaliação de modelo de negócio mais eficiente do ponto de vista de custos e riscos. Tá? Outro ponto fundamental é que a lei exige que seja garantido a todos os titulares de dados um canal específico para tratamento dos seus direitos, ou seja, qualquer um de nós, como cidadãos e cidadãs, podemos, através aí do canal estabelecido num site, de uma empresa, ou mesmo numa loja física, fazer solicitações sobre que dados aquela empresa possui, por que ela possui, por quanto tempo ela vai tratar, qual a finalidade, pedir a portabilidade de um dado pessoal. E isso é algo que, se eu não atender dentro de um prazo estabelecido em lei, pode me gerar, né, penalidades. Então, a Seus Dados trabalhou a criação também de uma plataforma integrada, onde o cliente faz o filtro inicial de uma demanda recebida pelo seu consumidor final, pelo cidadão titular de dados, e a partir desse filtro, né, nós, como DPO, atuaremos, prepararemos a resposta para o titular de dados, de forma a não expor segredos de negócio, desestruturar bancos de dados, né, sistemas de business intelligence, que hoje são essencialmente baseados em dados e informação. Então, aqui eu tenho um exemplo da nossa plataforma, que vai permitir não só você atender o cidadão, como inclusive criar um ranking aqui, né, de reputação no que diz respeito ao atendimento ao cidadão, ao titular de dados. Caminhando para o final, a gestão de evidências, né, dentro de um processo de compliance, né, partindo da lógica de prestação de contas permanente que a lei traz, né, o accountability, é hoje um requisito que é tratado por nós. Então, em todas as etapas do processo de conformidade à lei, que é um projeto que dura um determinado tempo, mas a continuidade disso nas atividades que nós desenvolvemos como DPO, todas elas têm evidência, ou de logs, quando nós estamos num ambiente digital, ou de atas e documentações quando nós estamos no ambiente físico. Afinal de contas, a LGPD se aplica tanto ao digital quanto ao físico, para garantir não só a instrução de defesas em processos aí perante a autoridade, o Poder Judiciário, mas para que eu possa estruturar o meu negócio perante os meus parceiros que se relacionam comigo e garantir, né, a continuidade dessa minha atividade empresarial baseado numa gestão inteligente, né, de todos os riscos pertinentes aí
a proteção de dados ou que caminham aí em paralelo, né, com a proteção de dados. Então, riscos cibernéticos, riscos tecnológicos, riscos de continuidade e por aí vai. Bom, eu disse, né, que nós estamos falando de uma lei que é uma lei de compliance, então eu preciso perder ou desmistificar aqui a ideia de que eu vou contratar uma consultoria para executar um projeto, né, ela conclui isso, me entrega ali um relatório e pronto. Não. Eu tenho que ter em mente que eu estou começando uma implementação que não tem dia para acabar. Ou seja, eu tenho que continuamente, diariamente, né, gerenciar processos, aplicar melhorias, atualizar documentos, políticas, por um motivo muito simples. Primeiro, porque eu estou lidando com algo que é extremamente fluido, que é a informação, os dados, né, eles estão em constante mutação, e com a tecnologia, né, aquilo que existe hoje, amanhã talvez não exista mais, ou se existir, estará já num outro patamar, num outro modelo que não aquele que era utilizado até então. Isso exigirá do DPO, né, que é essa figura, né, o encarregado de proteção de dados, criada pela lei, que demanda, né, esse conhecimento multidisciplinar. Provavelmente, Graça, nós temos aqui no nosso webinar representantes, né, ou colaboradores de empresas que já passaram aí por questões que envolvem adequação à proteção de dados, né? E nem sempre essa experiência é uma experiência das mais, vamos dizer assim, daquelas boas de se lembrar, né? Então a gente vai trabalhar. Você tem essa experiência, você pode me dizer, né? Não, então, não, que a gente tem de vivência do mercado aí, que algumas experiências são bem traumáticas, né? Temos de contratar consultorias, contratar sistemas aí, às vezes, pesados e processos extremamente pesados, né? E fora do contexto da empresa. Eu acho que isso é o que mais pega. O pessoal vende, às vezes, o standard, como você falou lá atrás, né? Pesado para a empresa, muito trabalho, muito papel, muita burocracia, e é o que você falou, uma coisa fantástica que eu considero isso, na gestão de riscos, um ponto fundamental. A gestão de riscos ela é um documento vivo, como a gestão dos dados pessoais também é um documento vivo constantemente. Então, é um processo contínuo. Então, é isso que as pessoas têm que entender claramente. Por isso que a venda do serviço não é início, meio e fim, acabou. Você tem que dar uma continuidade, né? É um trabalho contínuo que você tem que estar alimentando constantemente. Caso contrário, você vai ser surpreendido aí com demandas regulatórias não muito confortáveis, né? Eu acho que esse é o Exatamente. ponto fundamental. Exatamente. E aí, para facilitar, né, e a nossa ótica e a minha atuação como advogado sempre foi crítica com relação até à formação do advogado no Brasil, né? Nós advogados, somos preparados para falar não, e somos reconhecidos, né, como aqueles que inviabilizam negócios, né? E dentro dos seus dados, a nossa filosofia é a de viabilizar negócios. Agora, óbvio, sem, né, nenhum tipo de aventura. E viabilizar negócios não significa dizer sempre sim 100%. Eventualmente, eu posso dizer para o meu cliente, olha, se essa é uma atividade importante para o seu business, se o ganho, né, que você imagina ou dimensionou aqui, ele é relevante, a ponto de você assumir um determinado risco, saiba que, né, aqui nós temos um risco X, Y ou Z, né, que tem probabilidade tal de acontecer, e a partir desse conhecimento, dessa atuação, você toma uma decisão gerencial, né, de continuidade ou não. Caso a opção seja de não tomada de risco, aí a atuação do DPO complementar para apoiá-lo eventualmente aí até na forma criativa a encontrar outros meios de se executar uma atividade, né, uma determinada atividade. E a gente, para que isso seja fluido e rápido, trabalha de forma remota. Óbvio que quando nós estamos diante de um incidente de vazamento de dados, segurança da informação, a atuação será, quando necessária, presencial. Mas, via de regra, todos os nossos atendimentos, né, costumam acontecer de forma remota, online, quando necessário. Então, a gente tem uma plataforma chamada Meu DPO, que é uma plataforma de helpdesk,
onde o Comitê de Proteção de Dados e os gestores de área vão ter aí um login próprio, eles fazem acesso, nós temos um SLA pactuado contratualmente com o cliente, então ele vai ter visibilidade de quanto tempo cada tipo de atendimento demorará para ser efetivado. A gente tem SLAs aí que vão de horas até alguns dias, mas sempre partindo da lógica de uma análise multidisciplinar. Não vai ter um chamado que caia aqui para nós, né, que seja analisado pura e simplesmente da perspectiva regulatória ou de tecnologia. A gente sempre buscará implementar esse olhar multidisciplinar, holístico, né? Então, esse é um grande diferencial. E aí, para quem não tem ainda uma visão, né, plena sobre o que significa a figura do DPO, né, o encarregado de proteção de dados, quero deixar claro. Primeiro, nós estamos diante de uma figura que foi criada por lei, portanto, obrigatória para todo controlador de dados pessoais, para toda empresa que trate dados pessoais em volume ou dados sensíveis. E essa figura, ela não pode ter conflito de interesse. Então, eu posso ter um DPO interno? Pode. Só que ele terá que ser alguém que atue exclusivamente com essa função. Dadas as estruturas enxutas que nós temos, considerando que um colaborador hoje, né, para ser um DPO, precisa no mínimo ter um grau de senioridade. Ele tem direito a férias, ele não estará 100% disponível no tempo, ele não detém conhecimento, né, de todas as áreas, então ele vai precisar aí ter inputs, né, de outras áreas do conhecimento. Ele vai representar um gargalo para a empresa, né? Então, o modelo que a gente propõe, o DPO as a Service, primeiro, custo extremamente mais competitivo do que o salário, né, de um único funcionário que atua nessa frente. Disponibilidade integral, ou seja, aqui não tem férias, aqui eu não corro o risco de um funcionário que eu contratei, treinei para ser DPO, ser amanhã contratado por um terceiro, e eu perder a minha estrutura de proteção de dados que eu criei em cima dessa pessoa. Né? Nós fazemos o gerenciamento do programa de privacidade, obrigação imposta pela lei, trazemos toda a conscientização de proteção de dados através de uma plataforma educacional, como já falei, né? Todo o canal de comunicação entre a empresa, os titulares de dados e a autoridade, por força de lei, deve acontecer a partir da figura do DPO. E aí eu indago, será que dentro da nossa empresa, né, da sua empresa, nós teremos alguém disponível para fazer esse atendimento nos tempos que a lei exige? A lei fala em imediatidade. A NPD ainda não definiu o que é essa imediatidade, né? É ele que vai trabalhar todas as questões que envolvem a segurança, né, e propor mudanças, supervisionar tratamentos de dados e subsidiar toda a estrutura de negócios, né, nos novos processos de informação, de desenvolvimento que acontecerão dentro da empresa. Eu gosto muito de fechar aí com essa matéria para dar evidência, né, científica daquilo que a gente fala. Essa é uma pesquisa que circulou no Valor Invest, demonstrando que 69% dos consumidores, né, na atualidade, tendem a abandonar marcas que façam uso invasivo de dados pessoais. E aí, o uso invasivo de dados pessoais, leia-se acúmulo indevido de informações a respeito de uma pessoa, desenvolvimento de processos de tratamento de dados com dados em excesso, né, ou situações que impliquem em vazamentos de dados ou usos indevidos. Então, veja que isso é extremamente impactante do ponto de vista da continuidade de negócio, da reputação empresarial. Nós temos um exemplo, né, de uma empresa espanhola muito conhecida, que em 2014 2011, desculpa, teve o anúncio de uma utilização de mão de obra escrava. Em 2014, 3 anos depois, né, dado ao escândalo, eles não tinham ainda, né, recuperado o seu valor de mercado, em 3 anos aí do fato. Então, você imagina hoje, né, que a internet, as redes sociais têm um papel ainda mais devastador de reputação, né, como isso pode impactar um negócio na medida em que eu tenho um uso invasivo ou um vazamento de dados que decorre de uma atuação não responsável da empresa, né? Eu trago aqui questão também de menos riscos trabalhistas, porque nós temos aqui recentes decisões reiteradas do TST que obrigam, né, o trabalhador, o colaborador de uma empresa,
a atuar de acordo com as regras e políticas de proteção de dados da empresa sob pena de justa causa. Então vejam que isso é algo extremamente sério a ponto de a Justiça do Trabalho, né, que tem aí como grande missão proteger o trabalhador, né, assim esculpido na nossa Constituição Federal, dá aqui um alerta, olha, isso tem um limite. Se você atuar de uma forma irresponsável, não adequada, de acordo com aquilo que você foi treinado e orientado, isso é motivo, inclusive, de justa causa, né? Aqui só para finalizar, Brasa, mas também para demonstrar um pouco aí a nossa atuação no mercado, a gente atende hoje a empresas de todos os segmentos, né, e de todos os portes. Vamos focar aqui nas empresas de médio e grande porte. Então, setores aí de indústria e e-commerce, né, como Zuno, Under Armour, Fabras, Astra, Toyota, Hellerman, Titan, Santuário Nacional de Aparecida, que é uma das operações mais complexas hoje no Brasil, porque envolve não só templo, né, nós temos as questões que envolvem rádio, TV, enfim, setor de agronegócio, varejo com supermercados e outras operações varejistas aí, mais de 50 lojas, enfim, empresas de grande porte, setores de distribuição de veículos, prestação de serviços que vão aí de empresas de combate à fraude bancária, distribuição de gasolina, cemitérios, setor educacional com escolas, universidades, colégios, setor financeiro, internet, de editoração, tecnologia, logística, né, com empresas aí de grande porte, setor de saúde, né, hospitais de grande porte, o BOS, aí, que é a maior referência nacional no transplante de córneas do Brasil, Unimed, Uniodontos, Federação São Paulo das Uniodontos, hospitais, enfim, a gente tem uma atuação aí extremamente relevante e vai ser disponibilizado depois aí pelo time da Interrisk, da Brasileira Interrisk, pela Marina e pelos seus dados, aí um material, esse material todo para vocês poderem terem aí uma visão ampla de tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer. Aqui a gente deixa aí os nossos contatos, né, tanto da Brasiliana quanto para seus dados, falando com um, falando com o outro, estará atuando aí dentro da nossa linha de atuação hoje, né, Brasa? É isso aí. Marcelo, parabéns aí, obrigado pela sua excelente aula, foi uma aula que você deu para a gente, para mim pelo menos, importantíssimo. Reforço aí para os nossos assistentes aí, né? A Joint Venture montada, então é uma Joint Venture, mais do que uma parceria, uma integração de informações, uma integração de operação, uma integração de metodologia e de tecnologia. Isso foi malhado, tá certo? Foi discutido, né? Marcelo, eu acabei conhecendo num curso, então ele foi meu aluno, foi meu pupilo no bom sentido, agora eu estou pupilo dele, no sentido de estar aprendendo com ele LGPD, isso aqui é importante, o testemunho meu aqui nesse sentido é importante, a gente já tinha um módulo de LGPD, tá certo? E, obviamente, quando eu vi, entendi a parceria deles, na verdade, a plataforma dele, eu falei, ó, adianta a gente reinventar a roda, vamos juntar esforços aqui, porque você dá de 20-0 no nosso processo, né, estruturado do LGPD. Então, a gente abre caminhos juntos agora, somos parceiros efetivos, tá certo? Então, é importante citar isso para vocês, é um testemunho meu para vocês, tá certo? Um trabalho dele maravilhoso, é um trabalho inédito, na verdade. Conheço muito isso daqui em termos de clientes reclamando do LGPD, como é que implantou, clientes que compraram grandes ferramentas que acabou não rodando, e quando eu entendi o que o Marcelo fazia, eu falei, ó, então pula para cá, vamos ser parceiro, vamos fazer a junção, para a gente poder oferecer para o mercado algo que seja realmente inédito, realmente uma posição diferenciadora. E também aí que a Ana está assistindo também o nosso webinar, a Ana é a nossa diretora aqui em Angola, viu, Marcelo? Isso aqui também vem para Angola para a gente poder estar oferecendo isso de forma direta, junta, como nós estamos fazendo aí no Brasil. Então, estamos abrindo essa perna aqui, esse braço aqui em Angola, e você está vindo junto com a gente, obviamente, com todos os nossos serviços. Mas, avisando e abrindo, sendo transparente para o mercado, a Brasiliana Interrisk
quando viu o processo dele, abrimos mãos do nosso processo para integrar com o deles. Claro, a parte de risco a gente integrou, tá certo? Mas Marcelo tem uma boa experiência e, ponto fundamental, nós tivemos uma grande sinergia em termos de filosofia de prestação de serviço, que é o que nós já comentamos no início. A questão não é só tecnologia, é oferecer algo que agregue valor para o mercado como um todo. Então é isso. Marcelo, a palavra final é sua aí, tá certo? Já dei a minha palhinha aqui, já falei demais, eu sei que é o protagonista hoje aí, então pode fechar com a plateia aí a seu dispor. Casa, eu agradeço demais aí a confiança, né, de lá de trás a gente conseguir chegar nesse ponto, estabelecer uma joint venture que une duas marcas focada, né, como a gente quis deixar bem claro aqui, em eficiência e reputação. A gente quer ser parceiro do cliente, né? Nós não queremos trazer para o cliente simplesmente uma visão, olha, você tem isso aqui, você tem aquilo lá e faz assim. Não, a gente quer ser parceiro, ajudar um processo de construção, de inovação e de aprendizado contínuo, né? Eu acho que você, do alto da sua experiência, né, trazer esse depoimento de que você aprende algo numa fala tão simples e singela como essa que eu trouxe, acho que dá bem a dimensão daquilo que a gente quer para o nosso cliente, né? Nós não queremos ser a voz da razão, a última palavra, mas num processo de compreensão daquilo que é o negócio dele, do qual ele é expert do ponto de vista negocial, nós podemos contribuir, né, com os nossos conhecimentos, tanto na área de riscos quanto na área de proteção de dados, e com isso construir uma empresa cada vez mais sólida, cada vez mais eficiente, com boa reputação e que tenha perenidade. Acho que esse é o grande desafio, né, num mundo conectado, num mundo das redes sociais, onde a gente vê cada vez mais a máquina de trituração de reputação funcionando de uma forma bem complicada. Então, obrigado a todos. Deixo aí a todos a possibilidade, quem pudesse conectar aí nos nossos LinkedIns, né, tanto do Brasa quanto no meu. O meu é o IN/Marcelo Fattori, 2 T's e I de igreja no final, Fattori. Vai ser uma satisfação tê-los lá conectados e espero poder conversar com vocês em breve aí para apresentar uma proposta de trabalho conjunta onde a gente possa trazer todos esses ganhos aí para a corporação de todos. Ok, senhores, muito obrigado, então. Agora, como câmerazinha final aqui já, que a internet, esse dezembro já falamos o que falar. Senhores, muito obrigado pela assistência mais uma vez, pelo carinho de vocês, tá certo? E em breve a gente vai fazer outros webinars, esse aqui foi o primeiro, né, de uma série D. Ok, senhores? Muito obrigado. Marcelão, obrigado. Senhores, até a próxima. Abraços. Um abraço, gente.